Minha cordial saudação a todos, a todas. É uma alegria estarmos com vocês novamente para celebrarmos este culto. Estamos no 10º domingo após Pentecostes, a 10ª semana após Pentecostes, e a palavra lema que nos acompanha esta semana é uma palavra de Jesus. Em João 14, 23, Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É uma alegria nós termos a certeza de que o Senhor está entre nós, fez a sua morada entre nós, porque nós o amamos e amamos a sua palavra. Vamos louvar a Deus, vamos acompanhar o louvor que nessa noite é trazido pelo grupo de canto dos casais reencontristas da paróquia Bom Pastor, da paróquia luterana Bom Pastor de Brusque Centro. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com cada um e com cada uma de vocês, meus irmãos em Cristo. Amém. Conforme nos é narrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, os versos 44 a 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo,
o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra ilumina a nossa vida. Que o teu Santo Espírito unja os nossos corações e as nossas mentes, unja também os meus lábios, para que a tua palavra fortaleça a nossa confiança em ti, para que também nós, confiantes em ti, sigamos o caminho que tu queres que cada um de nós ande. É o que nós te pedimos em teu nome, Jesus. Amém. Queridos irmãos, estimadas irmãs, acredito que muitas vezes vocês já encontraram pessoas, ou até vocês mesmos já tenham dito, diante de dificuldades, de problemas, de obstáculos no dia a dia, eu não sinto, eu não vejo, eu não ouço Deus. E eu não entendo o que vocês querem dizer com tudo o que vocês falam sobre a fé. Quem fala assim se assemelha àquele homem que estava lavrando uma terra, passando o arado, suando para ganhar o seu pão de cada dia e quem sabe também se queixando. Não sei o que eu tenho que fazer aqui. Trabalho de sol a sol e eu não vejo resultados. E de repente, aquele agricultor, sem saber, ele com o seu arado trabalhando, enrosca em alguma coisa e ele reclama mais uma vez e diz: mais uma pedra na minha lavoura e tenho que parar tudo para tirar essa pedra. E não se dá conta que ele esbarrou num grande tesouro. Ó, meus irmãos, nós muitas vezes nos assemelhamos a este lavrador que se queixa e nós não nos damos conta de que Deus também nos percalços da nossa vida, nas pedras que nós encontramos no nosso caminho, podemos estar diante de um grande tesouro. Quando nós falamos em tesouro, nós sempre imaginamos algo de um valor econômico muito grande. E a gente gostaria de ganhar, quem sabe, o pequeno tesouro da trimania. A gente gostaria de ganhar aqueles 200 milhões, ganhar aquele carro, aquela caminhonete. Isso seria um pequeno tesouro. Ou então, a gente pudesse acertar num emprego que nos garantisse um salário quase que por resto da vida e que solucionaria todos os nossos problemas financeiros. Quando, na verdade, o tesouro que nós sonhamos e almejamos muitas vezes, economicamente falando, somente uma ou outra pessoa consegue. Nessa expectativa de ganhar a loteria, um leva o prêmio. Mas o tesouro que o Senhor nos fala, ele está ao alcance de todas as pessoas. Não é para apenas uma ou outra, mas é para todas as pessoas no mundo inteiro. A pergunta que nós temos que nos responder, afinal, o que é um tesouro para você? Eu lembro quando eu era criança, eu tenho uma tia que chamava o meu tio de Mein Schatz. E o Mein Schatz na língua alemã quer dizer meu tesouro. E muitas vezes nós não nos damos conta que o cônjuge que Deus colocou ao nosso lado, a esposa, o marido,
é um verdadeiro tesouro, que o digam os que estão apaixonados, enamorados, encontraram o tesouro da sua vida. Os nossos filhos, quando eles nos são colocados nos braços, é um tesouro de valor incalculável. E a gente, não raras vezes, diz: meus filhos, meus tesouros, porque não tem preço. Nossos amigos, nosso trabalho, os nossos dons e talentos, a nossa oportunidade, a nossa saúde, a nossa própria comunidade de fé são tesouros que Deus coloca diante de nós, mas às vezes nós não percebemos, nós não nos damos conta da riqueza que nós temos à nossa disposição. Mas quando nós descobrimos o real tesouro, que é Jesus Cristo, quando nós percebemos o que Ele significa, não para toda a humanidade, mas significa de repente para a minha vida, para a sua vida, é como se nós estivéssemos arando uma terra e encontramos um tesouro, ou quando nós estamos naquela busca pelas pérolas mais valiosas e encontramos uma que tem um valor incalculável. O que cada um de nós faria? O que nós faríamos para largar tudo, como esse agricultor e esse buscador de pérolas, que encontrou esse tesouro, este valor tão grande, e vende tudo, larga tudo para buscar esse tesouro? O que você faria para largar tudo por alguma coisa assim? Eu lhes trago alguns exemplos, meus irmãos, que vêm da própria Bíblia. Nós temos o exemplo de um casal chamado Abraão e Sara. Eles largaram a família, eles largaram o seu país, eles largaram seus amigos, por uma promessa que Deus lhes fez: eu farei de vocês pais de uma grande nação, eu lhes darei uma terra onde mana leite e mel. E Abraão e Sara largaram tudo e foram em direção a essa promessa de Deus. Quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, e Jesus disse para um: vem e segue-me, ele largou as redes, os barcos, os seus sócios, seu pai, seus amigos. Mateus, que estava na coletoria, cobrando os impostos, deixou o seu ofício e seguiu a Jesus. Quantas pessoas ao longo da história da igreja cristã fizeram isto? Um outro exemplo, o apóstolo Paulo, um fanático fariseu, perseguidor dos cristãos, a caminho de Damasco, tem um encontro com Jesus. E nesse encontro ele encontra um tesouro na sua vida. Ele encontra um novo sentido para a sua vida, e ele larga o fanatismo fariseu, ele larga tudo aquilo que ele chega a dizer: o que era para mim lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Meus irmãos, como é maravilhoso quando esses encontros com o Cristo acontecem na nossa vida. Não importa em que fase da nossa vida nós estamos, se estamos na infância, na juventude, na fase madura ou já na terceira idade, o encontro com o Senhor é como essa descoberta de algo que não tem preço. E eu lhes trago um exemplo de uma pessoa que eu já citei muitas vezes, mas eu vou citar hoje à noite novamente. O nome dessa pessoa é Albert Schweitzer. Albert Schweitzer foi um grande músico. Ele era um gênio, um intérprete das partituras de Johann Sebastian Bach. Ele tinha uma carreira promissora como músico na Alemanha, na Europa. Todos admiravam o talento de Albert, mas ele fez teologia, tornou-se pastor.
E então, no seu amor a Cristo, ele foi até a África e encontrou num país chamado Sudão, num lugar chamado Lambarene, muita miséria, muita gente doente. Ele volta para a Alemanha, estuda medicina, torna-se um médico, não para ganhar dinheiro, mas para voltar para a selva e cuidar daquela gente que estava sofrendo. Quem é capaz de largar tudo? Fama, oportunidades de ganhar dinheiro, de ser uma pessoa famosa, benquista, ovacionada, para de repente estar no anonimato, realizando algo para o Senhor. É somente aqueles que encontram este tesouro. E quem encontra este tesouro, esta pérola valiosa, é como encontrar o céu na face da terra. É como experimentar já o que Deus tem preparado para nós na glória eterna. Meus irmãos, tem um outro exemplo que eu lhes trago de um livro que eu li há um tempo atrás, escrito por James Hunter, O Monge e o Executivo. Temos ali nesse livro o testemunho de Leonhard Hoffmann, um famoso empresário que abandonou a sua brilhante carreira, oportunidade de milhares de dólares a cada mês e a cada ano, para tornar-se um monge em um mosteiro beneditino. Este, agora monge, antigo empresário, Leonhard Hoffmann, realiza seminários, e um empresário luterano, diretor e presidente da Nestlé, de nome Joy Weller, vai até este seminário e se surpreende da simplicidade deste monge, que ele passa as lições a partir do Evangelho de Cristo. Quem é capaz de abandonar isso tudo? Quem é capaz de deixar isso tudo para trás por fazer agora de uma causa a razão da sua vida? Somente quem encontra este tesouro. Irmãos, esse tesouro chamado Jesus, ele nos vence por completo, de tal forma que quando nós somos tomados por ele, quando ele realmente toma conta da nossa vida, ele que já nos aceitou no dia do nosso batismo como seus filhos, suas filhas, mas agora nós percebemos o quanto ele nos ama, ele transforma a nossa vida, ele nos dá um novo sentido com uma nova escala de valores. Tenho experimentado isto na minha juventude. Eu tinha 14 anos, sou filho de um pastor, venho de uma família cristã, de uma família tradicional, de igreja, mas foi aos 14 anos que eu descobri esse tesouro. Foi aos 14 anos que eu percebi esta pérola preciosa, valiosa, incalculável na minha vida, e que transformou por completo a minha existência e me fez seguir um novo rumo, uma nova caminhada. Pode parecer escândalo, loucura para quem ainda não encontrou esse tesouro, que às vezes pessoas largam certas coisas. E nós, quem sabe, deveríamos nos perguntar hoje à noite, o que nós precisaríamos largar, o que nós precisaríamos vender, deixar de lado para conquistar este tesouro que nós já encontramos. O agricultor vendeu tudo que tinha para comprar aquele pedacinho de terra, porque ali estava o tesouro. Aquele que procurava as pérolas vendeu tudo que tinha por causa dessa uma pérola de um valor incalculável. Quem sabe nós também temos coisas que nós precisamos largar. Quem sabe coisas que nos impedem de experimentar esta ação, este amor de Deus na nossa vida, que nos transforma num ser humano novo, para nós experimentarmos esta alegria do céu, enquanto nós peregrinamos neste mundo.
Pastor Lindolfo Weingärtner fez há um tempo atrás, quando ele ainda estava vivo entre nós, uma seleção de vários pensamentos de um grande teólogo da igreja chamado Santo Agostinho. Um livreto pequeno chamado Flores do Jardim de Agostinho. Numa dessas frases de Agostinho ele diz assim: viva neste mundo como se fosses um viajante, que não tem uma casa, que não tem uma cama, que não tem nada que o prenda. Gaste o seu dinheiro como se alguém gasta numa noite num hotel e continua peregrinando, que nada te prenda, porque você não é mais deste mundo, você é do reino dos céus. Meus irmãos, quando nós experimentamos este tesouro e esta valiosa pérola, então nós não reclamamos mais das pedras da vida, nós não reclamamos mais dos obstáculos, das dificuldades que surgem no nosso dia a dia, porque elas são oportunidades, elas nos fazem descobrir algo novo que Deus tem para nós. E este tesouro, esta pérola, só faz sentido na nossa vida quando nós a colocamos a serviço da missão. Abraão e Sara, os discípulos, o apóstolo Paulo, Dr. Albert Schweitzer, Leonard Hoffman, o monge, e tantos outros nomes de homens e mulheres que deixaram tudo para viver, tomados por esse tesouro. Eu não estou te motivando hoje à noite, nesse dia, para que você largue tudo, que você largue família, que você largue o trabalho, que você largue os seus amigos. Não precisas largar isso, mas que você coloque esse tesouro também diante de outras pessoas. O tempo está se esgotando. Nós precisamos mostrar para o mundo que nós experimentamos algo que o mundo não tem. Nós experimentamos algo que transformou as nossas vidas. E é o nosso privilégio compartilhar este tesouro e esta pérola. Não guardá-la num baú, não escondê-la numa caixinha, mas mostrá-la ao mundo para que ele também experimente esta alegria que nós já experimentamos. Não reclame mais das pedras da vida. Enquanto estiveres arando a terra de Deus, pode ser que esta pedra é o tesouro que Deus reservou para a tua vida. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Em resposta à palavra de Deus, eu convido para que nós demos o testemunho público da nossa fé. Vamos nos colocar diante de Deus e dizer em alto e bom som: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz. Sejam abençoados por Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.